Gente, olha, a Oi, a Vivo e a TIM tiveram multas milionárias aplicadas porque forneceram informações erradas sobre o 5G. Então, como é que a gente identifica se uma das operadoras, se a nossa operadora está prestando uma informação correta ou não sobre um serviço que a gente adquiriu ou um serviço como esse, né, do 5G, que já é liberado no país inteiro há 2 anos e que muitas vezes você não está recebendo aquele sinal. Então, essas operadoras precisam se explicar agora ao PROCON e vamos conversar mais sobre esse assunto agora, aqui no estúdio, com o advogado Pedro Marcelo. Ele é da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Piauí e está aqui com a gente. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui na TV Cidade Verde conversando com a sociedade, né, de modo geral, especialmente para os consumidores, né, que são constantemente lesados aí pelas empresas de telecomunicação. Olha, as operadoras de telefonia móvel, né, doutor Marcelo, elas estão aí sempre no topo da lista de reclamações. Eu acho que só perde para cartão de crédito, sim, alguma coisa nesse sentido. Então, como é que o consumidor, o usuário daquele plano de telefonia ou daquela empresa pode identificar uma possível distorção de informações? Bom, então, assim, como é nessa multa aí que você se referiu, que as empresas, né, de telefonia sofreram, ela se trata especificamente daquela questão do 5G, né, que muitas delas vendem o determinado plano, determinado produto dela, dizendo que já tem essa tecnologia, porém essa tecnologia de quinta geração, que chama, né, o 5G, ela não existe no Brasil ainda, né? O que acontece? Uma atualização do 4G que chegou próximo do 5G e que as empresas estão possibilitando, né, estão vendendo esse serviço, mas elas estão vendendo esse serviço não como 4G, é como 5. Né? Foi uma atualização que o 4G sofreu, mas que essa atualização ainda pertence à tecnologia 4G. E não... Então, há 2 anos, desculpa, doutor, quando o Ministério das Telecomunicações liberou e ia liberando em partes, né, para algumas cidades e estados, a tecnologia 5G, significa dizer que as operadoras não acompanharam exatamente esse processo? Elas não acompanharam, com o tempo, elas foram atualizando seus serviços, só que essas atualizações ainda não chegaram no patamar exigido que o 5G, né, a tecnologia de quinta geração chamada, ela permite a funcionar. Como já tem na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não. O que existe de fato aqui no Brasil é a tecnologia 4G, uma atualização sofrida por essa tecnologia 4G, que está próxima da 5G, mas que não é a 5G ainda. Mas quando o meu celular aqui diz 5G, não é 5G? Se você for fazer o teste, não. E foi isso que foi verificado. Exato, e é por isso que elas foram multadas. Por quê? Porque foi constatado publicidade enganosa, venda enganosa, ou uma lesão aos consumidores no dever de informação. O prestador de serviço, no caso, vendeu uma informação como se fosse uma, quando na verdade era outra informação. Ou seja, o consumidor, em tese, ele está pagando por um serviço que não está sendo prestado. Aqui a gente está falando de uma multa específica que foi essa relacionada à aplicação de informações com relação ao 5G, né, a tecnologia 5G. Mas as operadoras de telefonia também, elas são multadas por outras, e são muitas as denúncias que chegam de consumidores aos PROCONs da vida. Quais são as mais comuns envolvendo as operadoras, doutor? São muitas. São valores que estão sendo cobrados de forma indevida, ou então alguns serviços que foram colocados naquele plano que o consumidor não contratou, cobranças a mais. Às vezes o consumidor já pagou aquela fatura ou aquelas faturas e a empresa está cobrando novamente aquele valor. Então é muito importante que o consumidor guarde os seus comprovantes de pagamento, né, lá nos extratos bancários, para quando ele for cobrado novamente, ele poder comprovar que ele já efetuou o pagamento e não precisa pagar a mais. E, aliás, doutor Pedro, isso que você está falando, Pedro Marcelo, que você está falando é muito importante, porque aconteceu comigo esse ano já várias vezes. Todos os meses precisando ligar para a operadora, sim, que eu contratei os serviços, porque a minha conta sempre via cobrança a mais. E aí você pode olhar assim, pode desconfiar e pode deixar passar, achando que é algo comum. E muitas vezes não é, e quando você liga para a operadora, eles nem contestam muito a informação e já baixam o valor da fatura. É isso. E inclusive, uma coisa que o consumidor ele tem que ficar bastante atento, ele não tem medo
não ter medo, essa é a palavra, e a expressão, na verdade, não ter medo de judicializar, se for o caso, contra as operadoras. Por quê? Porque é bastante comum vir cobrança a mais na fatura. Eles dizem, não, pois então, já que a gente foi constatada essa cobrança a mais, nós vamos abater da sua fatura, no talão seguinte, né? E muitas vezes o consumidor, não, pois eu quero cancelar o plano, eu quero esse valor em dinheiro, né? Não, a gente não dá dinheiro, a gente vai dar em crédito. O prestador de serviço, seja ele qual for, ele não pode obrigar o consumidor a querer créditos. Fica a critério, a escolha do cliente, essa escolha, se vai querer em dinheiro ou se vai querer em crédito. Mas é bastante comum essas cobranças a mais nas faturas. Isso aí, o consumidor, em tese, quando ele for verificado isso, ele tem que procurar o PROCON na sua cidade, ou então tem uma plataforma também na internet chamada consumidor.gov, que é da própria Secretaria Nacional do Consumidor, e faz a reclamação. Se ainda assim não for resolvido, aí você contrata o seu advogado de confiança, confirma a informação, verifica a eventual ilegalidade e, se for o caso, judicialize, porque os consumidores, eles devem ter seus direitos respeitados, né? Até porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele é claro quanto ao dever de informação do prestador de serviço para o consumidor, a transparência, a confiança. Bom, tá aí os canais, né? Tem o PROCON aqui em Teresina, nós temos o PROCON municipal, né, que pode orientar e ajudar muito a quem tem dúvidas, inclusive. Tem o PROCON estadual, ligado ao Ministério Público Estadual, e tem outros caminhos também que você pode, como essa plataforma que foi citada aqui pelo Dr. Pedro Marcelo, que é o consumidor.gov, que é uma plataforma ligada ao governo federal e que costuma ser muito eficiente. A gente está falando aqui sobre uma demanda de operadora de telefonia móvel, mas muitas outras demandas você também pode colocar lá. Pois não. E só para fazer um adendo aqui, é muito importante também o próprio Poder Judiciário se fazer uma autorreflexão, né, para com os consumidores. Porque por mais que sejam demandas, digamos, mais simples ou menos complexas, mas ainda assim são direitos lesados e devem ser reparados na medida do dano causado ao cliente. Eu queria agradecer ao Dr. Pedro Marcelo, advogado da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Piauí. Obrigada pelas informações. Obrigado. Ótima noite. Prazer. Obrigada.